Olá, amigos da Novo Tempo, minha saudação carinhosa a você que todas as semanas tem tirado um tempinho para estudarmos um pouco mais do Apocalipse aqui no programa Bíblia Fácil. Chegamos ao último programa desta terceira temporada e temos aprendido aí a respeito do livro do Apocalipse e agora vamos estudar os capítulos 21 e 22. Nesses dois capítulos, o tema que nós iremos estudar, vamos aprender a respeito da Nova Jerusalém. Essa cidade que Deus está construindo para a habitação dos salvos. E vamos descobrir também que Deus está preparando um local para ser a nossa eterna morada. E todos nós somos convidados a ir morar nessa cidade. Hoje vamos aprender como é essa cidade, como será o ambiente, como serão as moradias, o clima e, finalmente, a coisa mais importante, o que eu preciso fazer para morar nessa cidade. Nós estamos aqui com 8 convidados ao longo dessas semanas, aprendendo sobre o livro do Apocalipse, aqui no Hotel Monreal, em São José dos Campos. E eu quero convidar você a se juntar a esse time para juntos abrirmos a palavra de Deus e descobrirmos a vontade dele para a nossa vida. Vamos começar o estudo mais uma vez, fazendo uma oração? Se você puder, ore comigo agora então. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que a Tua bênção nos alcance e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia, abra em Apocalipse e nós vamos começar hoje a fazer uma viagem. Vamos conhecer uma linda cidade que Deus está preparando para nós. Por certo, você já visitou algumas belas cidades em nosso país, ou talvez até fora dele. Aqueles que já foram, por exemplo, em Curitiba, é conhecida como a cidade modelo, uma bela cidade. Existe também o Rio de Janeiro, conhecido como cidade maravilhosa. E quantos turistas essa cidade recebe anualmente, todos querendo conhecer das belezas que há no Rio. O que dizer de Nova York, a cidade mais cosmopolita do mundo? Aí você encontra gente de todos os países da Terra, uma tremenda cidade. Agora eu quero convidar vocês a conhecer um pouquinho mais da cidade que Deus está preparando para nós. Olha em Apocalipse capítulo 21, leia comigo os versos 9 e 10. Assim está escrito: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade santa é chamada na Bíblia de Jerusalém ou Nova Jerusalém. É esta cidade que Deus está construindo. Você se lembra da promessa que Jesus fez em João 14, 1 a 3? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus prometeu em João 14 que ele iria para o céu preparar lugar. E o que ele foi preparar? Uma cidade. João teve o privilégio de, em visão, ir até essa cidade. E ele visitou essa cidade. E ele agora conta para nós no Apocalipse detalhes sobre essa cidade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o lar que Jesus está preparando para todos nós? Como será esta cidade que Deus está preparando? Apocalipse 21, verso 12. Aqui nós temos uma primeira informação dada por João. Ele diz que essa cidade tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. A primeira informação que João trouxe para nós é que essa cidade tem 12 portas, e em cima de cada porta tem o nome de uma tribo. Isso significa que quando eu e você chegarmos nos céus, nós vamos entrar por alguma destas portas. Agora, por que o nome das tribos estão ali? Porque as tribos representam o povo de Deus. E
no Novo Testamento, a igreja cristã também é chamada de o Israel de Deus, ou o Israel espiritual. Então, de uma forma espiritual, todos nós pertencemos ao povo de Israel. E essas 12 portas, elas indicam que o povo de Deus será convidado a entrar por elas e morar nessa cidade quando Jesus voltar. Pastor Miguel. Arilton, na Bíblia também fala que a gente vai ganhar um novo nome. Um novo nome. E aí, é porque eu sempre questionei essas portas do nome das tribos, porque o nome das tribos se eu não sou israelense, né? Entendi. Então, nós entendemos que a igreja cristã é chamada também de o Israel espiritual. Então, os apóstolos, eles começam a se referir à igreja cristã como sendo o novo Israel. Então, a nação de Israel foi o povo de Deus no Antigo Testamento. Agora, nós somos o Israel espiritual, o novo Israel. E assim pertencemos à família de Deus. O apóstolo Paulo usa uma analogia, como se nós tivéssemos sido enxertados na videira. Então, nós fomos os ramos, os gentios que vieram depois, são os ramos que são enxertados na videira. Mas nós somos esse Israel de Deus. Então, as portas estão lá com os nomes das tribos, e todos nós somos convidados. E espiritualmente, eu e você fazemos parte de alguma tribo, porque nós temos as características que tinham alguns dos filhos de Jacó. E quando a gente lê o último discurso de Jacó, ele vai dando as características, né, de cada um dos seus filhos, que veio a ser a característica da própria tribo. Então nós espiritualmente pertencemos a alguma tribo. Por isso os 144 mil no capítulo 7, nos dito que eles são 12 mil de cada tribo. Ou seja, espiritualmente nós pertencemos a alguma tribo. Nós somos o Israel espiritual de Deus. É por isso que essa cidade está preparada para todos nós. Um outro detalhe que João apresenta, verso 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Interessante. Em cima das portas, as 12 tribos, e em cada fundamento o nome de um apóstolo. Certamente que ali não estará o nome de Judas. Quem sabe estará Matias, a quem a igreja elegeu para o lugar dele, ou quem sabe até o apóstolo Paulo. Alguns advogam que Deus intencionava que Paulo fosse o novo apóstolo. O certo é que nós vamos poder ter acesso a essa cidade, porque ela está sendo preparada para o povo de Deus em todas as eras. Do Antigo Testamento, representado pelas tribos, ou do Novo Testamento, representado pelos apóstolos do Cordeiro. De fato, a palavra de Deus ensina de que os apóstolos, eles constituem o fundamento da igreja. E a doutrina apostólica é a doutrina que deve fundamentar tudo o que nós cremos. Aquilo que Pedro, Paulo, Tiago, João, aquilo que eles ensinaram. Essa é a pura doutrina apostólica. É ela que nós devemos estar atentos. O outro detalhe que João nos fornece, verso 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Qual é a figura geométrica dessa cidade? É um cubo. Porque a largura, o comprimento e a altura são iguais. E alguém mediu a cidade com vara e ele chegou a uma metragem de 12 mil estádios. Não é muito comum a gente usar essa medida, né? Estádios. Mas um estádio possui 188 metros. Se você tem 12 mil estádios, você tem que multiplicar isso aí por 188. Nós chegamos a uma incrível dimensão de aproximadamente 540 quilômetros de cada lado dessa cidade. Se essa cidade mediu 12 mil estádios, ela tem cerca de 540 quilômetros de largura, 540 de comprimento e 540 de altura. Como será isso?
A gente não consegue imaginar. De fato, as coisas que Deus está preparando para nós, como diz o próprio apóstolo Paulo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então, é difícil tentar imaginar o que Deus está preparando para nós. Uma cidade com essas dimensões. Interessante que alguns especialistas em demografia fizeram um estudo para saber, uma cidade nessa dimensão, quantos habitantes ela poderia receber. E eles chegaram à conclusão de que essa cidade pode receber até 8 vezes a atual população da Terra. Ou seja, não vai faltar espaço para ninguém. Todos que quiserem poderão entrar. Mas João trouxe mais informações sobre a cidade. Olha o verso 23. Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós conhecemos algumas fontes alternativas de energia. No Brasil, na maioria dos seus estados, a origem da nossa luz, da nossa energia, ela vem das águas, ela é hidrelétrica. Em algumas regiões do país, estão se implementando energia eólica, aqueles grandes cataventos que ficam girando pela força do vento, que também produzem energia. Alguns já estão usando energia solar, e essas placas solares sobre os edifícios ou residências estão captando a energia do sol e transformando também em eletricidade. Nós conhecemos também energia atômica. Pois bem, nós sabemos várias fontes de energias, mas o interessante nessa cidade é que ela não precisa nem de sol nem de lua para darem a claridade. Por quê? Porque o Cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, o Cordeiro é Jesus Cristo. E a presença de Jesus nessa cidade é o que vai garantir para nós a clareza de uma eterna manhã. Não haverá trevas. Jesus estará conosco e nós andaremos como no brilho de uma eterna manhã. Não é extraordinário isso? Pensarmos numa cidade assim? De fato, nós nunca sonhamos com isso, mas é o que Deus está preparando. Há outros detalhes que João vai acrescentando nessa visão. Agora vamos para o capítulo 22, versos 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. 3 coisas chamam a atenção nesse texto. Primeiro delas, aí disse que há um rio da água da vida. Você se lembra quando Deus plantou o jardim do Éden para Adão e Eva? Nesse jardim nascia também um rio que se dividia em 4 braços. Os 4 braços se chamam Pison, Gion, Tigre e Eufrates. É o que diz o Gênesis. Agora este rio, ele aparece novamente na eternidade, nessa cidade, o rio da água da vida. Um dia nós poderemos beber dessa água, uma água diferente da água que nós conhecemos, uma água perfeita, com o pH ideal, com a temperatura ideal, com a transparência ideal. E mais, uma segunda coisa nesse texto, ali à margem desse rio, cresce a árvore da vida. Interessante que essa árvore da vida, ela é mencionada apenas no Gênesis e depois no Apocalipse. Adão e Eva, eles tinham acesso a essa árvore. Deus disse para eles que eles poderiam comer do fruto da árvore da vida. E sabe o que acontece com quem come desse fruto? Ele perpetua a vida eterna. Quando nós chegarmos nessa cidade, nós iremos comer do fruto da árvore da vida. E há um detalhe interessante aqui, João está dizendo de que essa árvore, ela cresce
em ambas as margens do rio. Ou seja, esta árvore cresce à direita e à esquerda do rio. Eu encontrei esta foto, que dá uma ideia mais ou menos de como é a árvore da vida. Ela tem 2 troncos que se encontram em um só. É claro que não é feia como esta árvore aqui, será algo extraordinário, uma árvore linda. Ela nasce nas 2 margens e em cima do rio ela se encontra em um só tronco. E o texto ainda fornece um outro detalhe. Essa árvore produz 12 frutos. Um fruto a cada mês. Agora nós não sabemos se ela produz o mesmo fruto todo mês ou se cada mês ela produz um fruto diferente. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós vamos comer desse fruto. E quando comermos desse fruto, nós iremos perpetuar também a vida eterna. Olha que interessante. Agora, aqui tem um terceiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção. O verso 2 termina dizendo que as folhas da árvore são para a cura dos povos. Alguns, quando leem esse texto, pensam assim: pastor, então haverá doença no céu? Porque vai ter que curar. Como é que é? Nós vamos usar as folhas da árvore como chá para que as pessoas sejam curadas? Não. O sentido bíblico aqui é o seguinte: enquanto essa árvore tiver folha, a saúde será perfeita. O povo estará curado. A expressão grega que João usa aqui é terapeuan, para a terapia dos povos. Ou seja, enquanto essa árvore tiver folhas, a saúde será perfeita. Como no céu, nunca mais as folhas cairão, eterna será a saúde dos salvos. Mara? Pastor, os salvos na Nova Jerusalém, eles serão igual aos anjos, então? Terão asas, essas coisas assim? Porque quando a gente imagina anjos, a gente imagina em seres celestiais, com asas, iluminados. Entendi. Seria isso? Não, nós não seremos como os anjos, porque os anjos são uma classe de criatura superior ao homem. Quando nós chegarmos nos céus, glorificados, nós seremos como nós somos hoje. A fisionomia, ela será preservada, porque nós vamos nos conhecer. Então, se nós vamos nos conhecer, a fisionomia será preservada. Só que não haverá nenhum traço do pecado. Então, por exemplo, se eu tinha aqui na terra um defeito físico, quando Jesus voltar, ele desaparecerá. Se o meu cabelo ficou branco, ele voltará à sua coloração original. Se rugas apareceram, elas nunca mais existirão. Se os cabelos caíram, eles voltarão todos perfeitos. Então nós seremos a mesma pessoa, com as mesmas características, só que completamente transformados, sem nenhum vestígio do pecado. Isso quer dizer que também no céu haverá desenvolvimento. Porque se eu for para o céu na estatura atual que eu tenho, ainda que o meu corpo seja perfeito agora, nós todos no céu iremos passar por um período de crescimento. E nós vamos crescer até atingirmos a estatura de Adão e Eva, que é a estatura original que Deus criou para o ser humano. Daniel. Uma dúvida. Isso também era uma dúvida. No caso, as crianças salvas, né? São crianças, ou talvez terão meses de vida, né? Como será o nosso desenvolvimento das crianças? Existe algum lugar na Bíblia que explica esse desenvolvimento? As crianças crescerão, ou nós que seremos talvez bem velhos, ficaremos mais novos? O que nós entendemos do assunto é que quando Adão foi criado, ele foi criado como um homem adulto já, ele e a mulher. Só que ele não foi criado sem poder se desenvolver ainda. Tanto é que parte do desenvolvimento de Adão consistia em cuidar do jardim. Esse era o trabalho dele. Então Adão poderia desenvolver suas atividades físicas. A ele também foi confiado dar nome aos animais, ou seja, ele foi criado passivo de desenvolvimento mental ou intelectual. Adão também se encontrava com Deus todos os dias, porque o Gênesis diz que
que na viração do dia Deus vinha visitá-lo, ou seja, ao pôr do sol. Então Adão foi criado um ser passivo de desenvolvimento espiritual, mental e físico. Quando nós chegarmos nos céus, nós continuaremos como Adão a nos desenvolver. Isso quer dizer que haverá um dia em que não mais haverá crianças nos céus, porque todas elas crescerão. E nós todos cresceremos até atingirmos a maturidade de Adão e Eva. Ou seja, o pleno potencial que Deus almeja para todos nós. Só que eu imagino que esse potencial, ele não terá limites. Nós, por toda a eternidade, estaremos nos desenvolvendo, aperfeiçoando habilidades, agora nunca envelhecendo, porque o envelhecimento é um traço do pecado. Ou seja, nós seremos eternamente jovens. Já pensou? Que extraordinário! Quanta coisa Deus está preparando. É por isso que Paulo diz, os olhos nunca viram. Só mais uma. Tem alguma explicação dessa na Bíblia? Sobre Não, isso é o que a gente está evolução, deduzindo. lá em cima? Estamos deduzindo. Porque se nós vamos voltar à pureza e à harmonia edênica, o nosso padrão passa a ser então Adão e Eva. E você, quando começa a estudar o Apocalipse, você descobre que tudo que perdeu-se no Gênesis por causa do pecado é devolvido no Apocalipse. Você percebeu que nós estamos vendo isso aqui? A árvore da vida só aparece no Gênesis e depois no Apocalipse. Então, aquilo que foi dado à humanidade e se perdeu, agora o Apocalipse começa a devolver. Lá estava o rio que Deus criou, agora volta ao rio. Lá estava a árvore da vida, agora volta a árvore da vida. Lá estava o casal perfeito sem pecado, agora volta a humanidade sem pecado. Ou seja, tudo o que nós perdemos no Gênesis nos é devolvido agora no Apocalipse. Então, nosso parâmetro passa a ser Adão. Daí nós deduzimos o que eu te falei. Ok? Vamos para um breve intervalo e assim que voltarmos, nós vamos então aprender um pouco mais sobre essa cidade e nós iremos responder à pergunta mais importante. O que é que eu tenho que fazer para ter acesso a essa cidade? Daqui a pouquinho nós voltaremos. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre os últimos 2 capítulos de Apocalipse a respeito da Nova Jerusalém. Já aprendemos no primeiro bloco que essa cidade será extraordinária. Ela possui 12 portas, ela pode receber uma grande população e eu e você somos convidados a entrar nessa cidade. Agora, nesse segundo bloco, nós queremos responder a uma pergunta muito chave em nosso estudo. E a pergunta é: quem poderá morar nesta cidade? Porque a despeito da cidade estar pronta, com todos os detalhes arrumados, a cidade continua deserta. Não tem ninguém lá. E por que não tem ninguém lá? Porque os candidatos a morarem nessa cidade somos nós. Ainda estamos aqui. Ou os cristãos que já morreram e estão sepultados, esperando a volta de Cristo. Então, quem é que vai poder morar nessa cidade? O próprio João responde. Olha aí no capítulo 21, verso 27. Nela nunca mais, ou nunca jamais, penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos aonde? No livro da vida do Cordeiro. Qual é a condição para alguém entrar nessa cidade? Ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu mencionei para vocês outro dia sobre esse livro. Moisés, quando ele intercedeu pelo povo de Israel que estava em rebelião, ele chegou a dizer para Deus: ou você perdoa esse povo, ou você me risca do livro que você escreveu. É uma referência a esse registro que Deus mantém das pessoas que já estão prontas para serem salvas. O salmista Davi falou sobre esse livro. Em teus livros, em teus registros, está escrito o meu nome. Jesus Cristo falou sobre isso com os discípulos no Evangelho de Lucas, quando disse para eles: vocês estão felizes porque os demônios se submetem a vocês?
Porque vocês estão curando as pessoas? Porque vocês tiveram sucesso na missão? Vocês devem estar mais felizes ainda, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, ou arrolado no livro dos céus. O apóstolo Paulo em Filipenses disse também que as pessoas que trabalhavam com ele pela prosperidade do Evangelho tinham seus nomes no livro da vida. E João é quem mais menciona esse livro. E Jesus prometeu lá para as igrejas que aquele que fosse fiel jamais teria o seu nome apagado do livro da vida. E agora é dito que só vai entrar nessa cidade quem tiver o seu nome lá. Então a pergunta que eu faço para vocês é: quando o meu nome é escrito no livro da vida, o que é que eu preciso fazer para que o meu nome faça parte desse registro? Apocalipse 22:14 diz para nós: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Você está lembrado também de Apocalipse capítulo 7, quando nós estudamos sobre os 144.000 que haviam passado pela grande tribulação e haviam saído vitoriosos? Aí um anjo pergunta para o outro assim, lá em Apocalipse 7, 13 e 14, quem são estes aí vestidos de branco? E o outro ser responde, estes são os que vêm da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Sabe o que significa ter o nome no livro da vida? Primeiro, ter a nossa veste lavada e alvejada no sangue do Cordeiro. Esta linguagem que a Bíblia está usando, lavar as vestes no sangue do Cordeiro, as vestes é símbolo de caráter. As vestes também é símbolo da justiça, justiça própria. Quando eu lavo a minha veste no sangue do Cordeiro, significa que eu estou despindo das minhas próprias obras, da minha justiça, e confiando inteiramente naquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. A isso nós chamamos justificação. O que é justificação? Deus pega todos os seus pecados, o lança sobre Cristo, pega a santidade que há em Cristo e atribui a você. E quando eu sou justificado, eu estou salvo. Você quer ver um exemplo muito claro de justificação na Bíblia? O ladrão na cruz. Ele não disse para Jesus assim, Senhor, quando vieres em teu reino, lembre-se de mim. E Jesus disse para ele, em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Ele era um ladrão. Ele estava ali por causa dos crimes que ele havia cometido. Lembra que o ladrão disse para o outro companheiro dele? Nós estamos aqui porque nós estamos pagando pelos nossos erros. Mas esse homem nenhum mal fez. Ou seja, ele era consciente de que ele era um ladrão. Ele havia levado uma vida de crimes. Eu pergunto para vocês, o ladrão morreu na cruz naquela sexta-feira? Sim ou não? Sim. Morreu. Morreu. Ele morreu ali. Eu pergunto, quanto dízimo aquele ladrão devolveu? Quanto oferta ele devolveu? Quantos mandamentos ele obedeceu? Quanta obra de caridade ele fez? Ele não fez nada. Mas ele está salvo? Tá. Porque você não é salvo pelas coisas que você faz. Você é salvo por Cristo. Agora preste atenção numa coisa. Se aquele ladrão tivesse tido a oportunidade de descer da cruz, ele teria sido o melhor cristão do mundo. Ele teria guardado todos os mandamentos. Ele teria praticado boas obras. Ele teria sido um fiel dizimista e ofertante. Por quê? Porque ele tivera um encontro com o Senhor.
E aquele encontro mudou a sua vida. Você quer um exemplo mais claro da forma como Deus salva? Deus não nos salva pelas coisas que nós fazemos. Deus nos salva por Cristo. Agora, uma vez que eu sou salvo, eu não vivo na desobediência. Então, ter as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro é permitir que Jesus reine soberano em minha vida. É assim que o meu nome vai para o livro da vida. Agora, se eu tenho a oportunidade, eu preciso dar mais um passo, que o ladrão não deu porque não teve a oportunidade. E qual é este passo que eu preciso dar, segundo o próprio Jesus Cristo? Jesus, numa conversa com Nicodemos, numa noite, João capítulo 3, verso 5, Jesus disse assim para ele: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer do Espírito? É o que eu acabei de falar para vocês. É ter as vestes lavadas e alvejadas no sangue do Cordeiro. É entregar o coração a Cristo. É ser justificado por sua obra. Isso é nascer do Espírito. E o que é nascer da água? É você ser batizado. É você ser mergulhado nas águas e voltar das águas. Jesus deu ênfase a este ensino com Nicodemos. E lá em Marcos 16, o próprio Cristo disse assim: quem crer e for batizado será salvo. Então o meu nome, ele vai para o livro da vida. Quando eu aceito a Cristo como meu Salvador, quando eu lavo as minhas vestes no sangue do Cordeiro, quando a justiça dele me é imputada, e como um sinal visível de que eu aceitei a Cristo, eu me submeto ao rito do batismo. Alguém que disse que aceitou a Cristo e não está disposto a ser batizado, é como aquele rapaz que se ennoiva de uma moça, mas nunca casa. Ele assume aparentemente um compromisso, mas de fato ele nunca dá o passo necessário ou decisivo. É como estar noivo de alguém sem nunca planejar casar. É esse que diz que aceitou a Cristo e não aceita ser batizado. Agora um detalhe, a Bíblia só tem um tipo de batismo. E hoje, no mundo cristão, são praticados pelo menos 3 formas principais de batismo. A palavra batismo vem de uma expressão grega baptizo. E a expressão grega baptizo significa mergulhar, imergir e afundar. Ou seja, na Bíblia, na palavra de Deus, só existe uma forma de alguém ser batizado: mergulhando nas águas. Agora, hoje, o cristianismo em geral batiza pessoas também derramando água na cabeça, o que nós chamamos de infusão ou efusão, ou às vezes aspergindo água na cabeça, o que nós chamamos de aspersão. Então, há igrejas que batizam por infusão e aspersão. Agora escute com muito carinho o que eu vou te dizer. Elas estão batizando sem ter um único texto na Bíblia apoiando essa forma de batismo. Porque todos os textos da Bíblia que falam sobre batismo, a ideia bíblica é que a pessoa tem que ser mergulhada. O próprio Jesus Cristo, que nos deixou o exemplo, quando ele quis ser batizado, ele foi para o Rio Jordão. E o Evangelho de João diz que João Batista batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Se a pessoa não for mergulhada nas águas, ela não está batizada. Por exemplo, quando eu tinha 2 meses de idade, minha mãe me levou para que eu fosse batizado. E eu fui batizado por aspersão, com 2 meses de idade. Por mais sincera que tenha sido minha mãe, e esta era a luz que ela possuía, esse batismo não tinha valor algum perante o céu. Por que não tinha?
Porque o céu nunca recomendou esse batismo, muito menos de recém-nascidos. Então a palavra de Deus nos diz que alguém, para ser batizado, primeiro ela tem que ser doutrinada. Por isso disse Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, ide, pregai o Evangelho, batizando e ensinando todas as coisas. Eu só posso ensinar alguém que tem idade suficiente para aprender. Segundo ponto, só pode ser batizado aquele que se converte e se arrepende. É o que ensina o livro de Atos, tanto 2,38 como 3,19, onde o apóstolo Paulo diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Uma criança recém-nascida não se arrepende, nem se converte. De fato, ela nem tem consciência da existência dela. Ah, mas alguém está se batizando por ela. Não existe isso na Bíblia. Salvação não acontece por procuração. Ninguém é responsável pela salvação de outra pessoa quando ela nasce, nem pela sua perdição. É uma escolha pessoal que cada ser humano tem que fazer quando ele tem consciência da sua pecaminosidade. Então, amigos, só está batizado aquele que foi um dia mergulhado nas águas, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batizado em nome de Jesus. Este sim está batizado. Por isso Jesus nos convida em Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Qual é a condição para que um dia eu e você estejamos nessa cidade santa? É aceitarmos a Jesus como nosso Salvador e sermos batizados. E se você foi batizado de uma outra forma que não mergulhando nas águas, esse batismo não é bíblico. E você precisa agora passar pelo verdadeiro batismo, mergulhando nas águas. Porque o batismo é símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. É isso que ensina o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 6, versos 4 a 6. Fomos, pois, batizados em sua morte, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, andemos nós em novidade de vida. Quando eu sou mergulhado nas águas, eu morro para o pecado. E quando eu emerjo da água, eu estou nascendo para uma nova vida. E Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Nós temos uma surpresa para vocês agora. Eu queria convidar a Heloísa que viesse aqui à frente. Heloísa tomou a sua decisão. Ela entregou sua vida a Cristo. Pega o microfone, por favor, Heloísa. E ela sentiu o desejo de entregar sua vida a Jesus publicamente e ser batizada aqui. Heloísa, Deus tem trabalhado no seu coração, não é de agora. E quando você vem hoje ao programa, você está mudada. Você está mudada. É bastante. E essa mudança exterior é símbolo de uma mudança interior. Você tem desejo de entregar o seu coração a Cristo e ser publicamente batizado agora? Sim, verdadeiramente. E qual é a emoção nesse momento de tomar essa decisão? É uma decisão que para mim é assim, a decisão mais importante, porque tudo isso muda a minha vida e é assim uma libertação de tudo do passado. É por isso que eu quis ser rebatizada, porque como eu já fui batizada em outra igreja, eu quero ser rebatizada porque tudo aquilo de dúvidas que eu tinha, de questionamentos que eu tinha, eu consegui todas as respostas através da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu resolvi aguardar o sábado, já estou guardando desde março deste ano, e tudo isso mudou na minha vida a partir do dia que eu tomei a decisão de guardar o sábado. E depois eu me desmembrei da igreja que eu era membro e resolvi ser membro da Igreja Adventista. E com isto eu tenho que ser rebatizado, porque o passado passou. Agora é uma nova vida, vou ser uma nova criatura e quero ir para o céu, viver o milênio e estar com Jesus na Nova Jerusalém. Amém. Amém. Obrigado, Heloísa.
Sabe o que mais me chama a atenção na experiência dela? Pode ficar aqui comigo. O que mais me chama a atenção na experiência dela é que nós conversamos, eu acho que ontem, a respeito de alguns detalhes. E ela colocou para mim que havia algumas coisas na vida dela que ela tinha dificuldade, precisava muito da graça de Deus. E eu disse para ela, tudo o que você precisa vencer, abandonar ou fazer, você deve comparar essas coisas à luz, pelo prisma do Calvário. Porque Cristo, Ele abriu mão de tudo para que nós pudéssemos ter vida eterna. E quando ela usa aqui a expressão rebatismo, ela um dia foi batizada nas águas, mas ela não conhecia as verdades fundamentais do Evangelho que ela está conhecendo nesse programa. E a Bíblia nos autoriza, uma vez que a pessoa conheceu verdades que antes não conhecia. A palavra de Deus em Atos 19, 1 a 5, nos autoriza a rebatizar as pessoas. Porque foi o apóstolo Paulo quem rebatizou alguns discípulos de João Batista, que não conheciam a respeito do Espírito Santo. Então a Igreja Adventista não faz nada que não seja bíblico. E porque o apóstolo Paulo rebatizou quem um dia tinha sido batizado por imersão, é que ela vai ser rebatizada agora. E eu vou convidar o Oséias, que vai cantar a última música dessa temporada. E nós passamos juntos aqui há algum tempo. E o convite para você agora é um convite muito especial. Enquanto Oséias cantar, eu quero convidar aqueles que estão desejosos agora de se prepararem também para um dia serem batizados ou rebatizados. Se Jesus é dono do seu coração e se você quer entregar sua vida a Ele para ter o seu nome no livro da vida e um dia ir morar na eternidade, enquanto Oséias cantar, você pode ficar de pé. Se um dia você já foi batizado por imersão, mas ao longo desta temporada tem aprendido coisas que você nunca antes havia conhecido, mas se o teu coração deseja agora servir a Cristo em toda a inteireza da palavra dele e você quer se unir à igreja remanescente, você pode ficar de pé e pedir pelo seu rebatismo, como Heloísa está fazendo. Não importa se é batismo ou rebatismo, mas se esse é o desejo do teu coração, enquanto Oséias cantar, eu vou convidar você para ficar de pé. E você que está em casa nos assistindo, o convite é para você. Na semana passada, nós convidamos você para aceitar a Cristo. Se Jesus é o dono do seu coração, você precisa agora concluir esse processo. Como você conclui? Batizando-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir desse novo nascimento, sendo santificado pelo Espírito, até que Jesus volte para nos glorificar e levar-nos para a eternidade. Então você em casa também, se o seu desejo é ser batizado, enquanto Oséias cantar, você pode ficar de pé aí também. E aqui no auditório, aqueles que quiserem. Eu não sei quando vai ser esse batismo de vocês. Se vai ser amanhã, daqui a um mês, se existem coisas a serem acertadas, mas se a decisão for tomada hoje, o Espírito Santo vai selar vocês. Você terá agora a sua oportunidade. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim
mas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti, e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram. E por certo, em casa nós temos também muitas pessoas que estão de pé nessa hora, tomando a sua decisão. Não é uma decisão fácil, não é. Por certo, em nossa vida muitas coisas terão que mudar. Mas se Cristo é o Senhor de nossas vidas, e se é Ele quem está nos chamando, nós não devemos temer dar um passo em direção a Ele. Eu sei que não é fácil para vocês ficarem de pé. Isso envolve muitas coisas. E talvez para os que estão assentados, ainda há uma preocupação de algumas coisas que vocês vão fazer, precisam fazer. Talvez até algumas impossibilidades na visão de vocês. Mas nada é impossível para Cristo. Agora não é sábio ficar nenhum momento sem escolher a Jesus e o caminho certo.
por mais difícil que seja para nós. E por muitas vezes tivermos que abrir mão de muita coisa. Mas como Osés cantou agora, eu estou aqui, que viva Cristo em mim. Quando eu peço que Ele vive, os problemas todos eles vão desaparecer. Porque aquele que nos chamou é poderoso para operar em nossa vida tanto o querer quanto o efetuar, segundo a boa e santa vontade dEle. Por isso, antes que eu ore, eu vou perguntar por mais uma vez. Ainda alguém aqui nesse auditório que quer se colocar nas mãos de Deus com toda a dificuldade que sabe que vai enfrentar, mas quer tomar a decisão pelo batismo e seguir a Cristo? Você pode ficar de pé agora, se houver alguém querendo. Você que está em casa, não ficou de pé ainda por quê? Não escolheu? Faça a sua escolha agora. Jesus está convidando você a se entregar a Ele e a se preparar para o céu. É abrir mão de muita coisa, principalmente daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu faço. É deixar o eu de lado, é deixar que Cristo reine, é deixar que Ele aponte a direção. Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações. Nós vamos sair daqui agora para a piscina e Heloísa será batizada. E que alegria saber que nesta hora, ao ser batizada, o nome dela será escrito no livro da vida nos céus. Porque ela entregou-se completamente ao Senhor. Ela abriu mão das coisas que cria e ela está crendo agora no que ensina a palavra. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito tem trabalhado conosco. Tem nos mostrado, esse é o caminho, andai por ele. Este caminho muitas vezes não é fácil. Por vezes ele é estreito, íngreme e apertado. Mas obrigado porque um dia o Senhor trilhou por esse caminho. E nós nunca seremos chamados a enfrentar uma prova que o Senhor não tenha enfrentado antes. Nós nunca seremos chamados a carregar um fardo que o Senhor mesmo não possa nos ajudar e não tenha suportado. Por isso nós colocamos nossa vida em Tuas mãos. Aceita, Senhor Deus, as entregas que foram feitas ao Senhor nesta hora. Aceita cada coração que se abre ao Senhor como o único Salvador. Que o Teu Espírito cele cada decisão e nos prepare para a eternidade. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Quero convidar vocês agora a nós nos dirigirmos à piscina aqui do hotel e nós vamos ter o batismo então da Heloísa. Vamos? Por favor. Querida Heloísa, louvado seja Deus pela decisão que você tomou ao lado de Jesus. E publicamente vem aqui para testemunhar da sua fé e receber o batismo. Como ministro do Evangelho, em obediência à ordem de Cristo, eu te batizo nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.